Boa tarde para vocês, pessoal. É um prazer mais uma vez conversar com vocês. E o tema de hoje é o caminho preguiçoso da prosperidade. Rapaz, será que é possível encontrar prosperidade de forma preguiçosa? Será que isso é verdade? A gente vai pensar um pouco nisso, mas para a gente começar a discorrer sobre esse assunto, antes nós temos que acumular algumas pequenas informações que somadas vão nos dar alguma ideia do que estamos querendo dizer com esse título estranho, né? Bom, beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: como nós temos buscado a prosperidade de dentro para fora, né, de um ponto de vista muito mais espiritual, nós não estamos muito preocupados especificamente em ficar falando sobre dinheiro, como muita gente tem falado, porque a gente entende que, na verdade, isso é uma consequência de quando há uma mudança interior. Quando nós estamos num processo de mudança pessoal, muitas coisas do ponto de vista da prosperidade vão acontecer. Relacionamentos mudam, seu trabalho muda e naturalmente, efetivamente os seus ganhos também podem mudar. Mas eu não estou falando sobre isso, de novo, sempre perspectiva espiritual. E para falar isso, eu acabo sempre recorrendo muito mais a textos que são derivados da Bíblia e a autores que também comentam esses textos. Tá? Não diferente, hoje então nós vamos a Gênesis 1, né? Capítulo 1, né? Dos versículos de 1 a 3, e a gente vai encontrar lá a história da criação. Não me importa nesse instante falar sempre sobre religião ou falar sobre qual é a sua ou a minha crença, entender se Gênesis, por exemplo, é um material literal ou se ele não é literal. Eu não estou muito preocupado com isso, tá? Não vou fazer uma exegese do texto bíblico. Eu quero apenas dividir algumas coisas, algumas peculiaridades que há no texto que nem sempre a gente consegue notar, tá? Então, beleza, Gênesis 1, de 1 a 3. Tá? Então está escrito lá assim: Bereshit bara Elohim. O que significa isso, né? Criou Deus o tudo a partir do nada. Né? Na nossa tradução, que é muito mais simples, né, está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra e ponto. Tá? Então, veja, no princípio então Deus criou os céus e a terra. E aí ele diz o seguinte, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. E aí então, no versículo 3 ele diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ok? Bom, vamos lá. Tem algo que nos chama a atenção aqui nesse texto? A primeira coisa é que Deus, num princípio, que a gente não sabe quando, cria os céus e a terra. Ótimo. Então essa é uma questão que aparece aqui. Ele cria os céus e cria a terra. E aí então ele diz como é que era a terra, porque os céus ele ainda não fala nada. Ele diz, olha, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se por sobre a face das águas. Em algumas traduções, em vez de Espírito de Deus, um vento da parte de Deus soprava e fendia as rochas por sobre a face das águas. Um pouco diferente, prefiro essa tradução naturalmente. É que a que eu li é a mais comum. Tá? Mas ele fala sobre terra. Vocês se recordam que alguns dias atrás a gente postou um material falando sobre o semeador que jogava sementes que caíam na terra. Uma terra estava boa, arada, né? Uma outra era mais rochosa, uma outra continha espinhos. Vocês se recordam disso? Ele diz aqui, olha, a terra era sem forma e vazia. Veja, eu não estou tentando desvirtuar o texto para achar alguma coisa. Eu estou dando uma informação para vocês. Terra, né, na Bíblia, ele dá a informação de algo que germina, algo que pode ser construído lá, né? Então você vê várias parábolas falando sobre coisas diferentes, histórias falando sobre coisas diferentes, e a terra é utilizada como a gênese de algo, né? A partir dela se cria alguma coisa, tá? Então é comum você observar que o texto hebraico ele se repete em mostrar que as coisas vêm da terra, tá? Então veja, há uma terra sem forma vazia. Nós vamos entender isso já já, tá? E aí de repente, né, naquela terra sem forma vazia, existia trevas. Mas aí no terceiro versículo ele diz: haja luz. Beleza, não vou fazer mais nada, salta, vamos para um outro texto, ok? Depois a gente vai entender por que desse texto. Então tem um texto que está em João, ok?
15, de 7 a 11. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e nas minhas palavras, e elas permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. E nisso, né, é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aí ele vai falando: como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor, e assim por diante. O texto ele é longo, mas realmente o que interessa para a gente é essa primeira etapa aqui. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, vós pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai. Nisto o quê? Que vocês deem muito fruto. E fazendo assim, dando muito fruto, vocês se tornam meus discípulos. Olha que coisa interessante. Então pergunta: como é que nós nos tornamos discípulos de Jesus? Quando nós damos muito fruto. Quando nós somos prósperos. E ele diz no começo: se vocês permanecerem em mim, nas minhas palavras, o que vocês quiserem vos será feito. O que vocês quiserem. O que será que está acontecendo aqui? Ok, vamos fazer o seguinte. Então esses eram os dois textos que eu queria dividir com vocês. E agora a gente vai pensar um pouquinho, né, no caminho preguiçoso da prosperidade. Vamos sair um pouco desse contexto aqui e vou propor para vocês uma sabedoria oriental que aparece no taoísmo. Tá? Então no taoísmo, o Lao Tse ele diz o seguinte: há um princípio que se chama Wu Wei, ou Wu Wei. Wu Wei, tá? A tradução, a fala correta é Wu Wei, W-U-W-E. O que seria isso? O Wei é quando você utiliza uma ação sem ação. É a arte de agir sem agir. Opa, peraí, como é que é isso? Como é que eu ajo sem agir? Como é que eu faço alguma coisa sem fazer nada? Do que será que nós estamos falando? Pegou uma pista aí de como é que deve ser o caminho preguiçoso da prosperidade? Está começando a pescar alguma ideia? Então olha só que interessante. O agir sem agir. O decidir sem decidir. O fazer sem fazer. O Wei. Esse é o conceito. Beleza, vamos lá. Todas as coisas são suas e vocês são de Cristo. Se vocês permanecem em mim, isso é, o que significa isso? Se vocês entram e compartilham da minha qualidade de consciência, se vocês compartilham das minhas palavras, ou seja, dos meus pensamentos, se vocês pensam como eu penso, então eu permaneço em vós. E aí então, quando vocês pedirem algo, o que vocês pedirem vos será feito. Então como é que as coisas são feitas a nós? Quando nós pensamos como Jesus pensa, como Deus pensa. E se nós compartilhamos a qualidade de consciência dele. Esse é o significado desse texto. Olha que interessante. E aí então ele diz o seguinte, no texto de Gênesis: numa terra que não tem forma e que é vazia, ok? Neste espírito que fende as rochas, que mobiliza as coisas, que dá forma às coisas, ok? Deus então, no princípio, criou os céus e a terra, dizendo: haja luz e houve luz. E as outras coisas também, ele diz: faça-se assim, faça-se assado. Imperativamente ele comandou e as coisas aconteceram. Ou seja, quando você joga a plantinha, ela germina, quando o solo está adequado. E o que é o solo adequado? Que terra é essa adequada? É quando a mente está conectada à consciência divina, pensando as mesmas coisas que ele pensa. Aí então o Wu-Wei acontece. Né? O Wei, ele seria a arte da ação sem ação, ou seja, eu apenas comando e aquilo ocorre. Então ele chega ao cego e diz:
o que queres que eu te faça? E o cego diz, que eu possa ver, mestre. Então ele diz, abra teus olhos. Ele diz pro manco, toma tua cama e anda. Não é assim? Veja, ele comanda e acontece. Mas como é que é isso? Deve haver uma conexão profunda. Vamos tentar esclarecer um pouco melhor. Imagine então que existe algo informe, uma matéria informe, que está apenas aguardando para receber um comando e a partir daquele comando ela reage, criando vida, criando forma. Olha, a Bíblia dizendo algo para nós de uma forma estranha, em parábolas, mas ele está dando uma pequena lição ali. Né? Então todo o texto bíblico ele pode ser lido de forma literal, ele pode ser lido de forma em busca da prosperidade, ele pode ser lido de forma profética. Né? Então o texto bíblico ele é mais complexo do que parece, ele tem muitas utilidades. Né? Naturalmente há uma utilidade fim primária, que é a mais importante, mas constantemente esta Bíblia ele está entregando fatos espirituais a nós e que se somos capazes de compreender, né, se somos buscadores, então em algum momento nós encontramos essas verdades. E essas verdades moldam o nosso método de conduta, né, a nossa busca pela prosperidade. Então veja, será que nós acreditamos nessa promessa de prosperidade, de que você pedindo, recebe, buscando, encontra, batendo, se abre, mas nesse sentido de que qualquer coisa que você pedir dessa forma vai acontecer, vai ser atendido. Será que eu sou capaz de acreditar nessa promessa? Você entende o impacto dela? Isso significa que o nosso trabalho não é trabalhar duro para que aquilo se cumpra, e sim trabalhar para manter os nossos pensamentos puros e uma consciência verdadeira em relação àquilo. Mas do que eu estou falando? Né? Parece que ainda está meio embrulhado o tema. Né? Então veja, se a divina substância está momentaneamente se modelando através dos nossos pensamentos para poder se materializar em nossa vida as coisas que nós estamos pensando, querendo, nós devemos manter a nossa mente focada, longe de outras preocupações, de problemas. Nós precisamos nos manter centrados no nosso objetivo. Se você não faz assim, dificilmente você encontra. Então veja, se eu desejo alguma coisa, como é que eu tenho que atuar? Meu pensamento deve estar firmado naquilo que eu desejo. Esta é a pegadinha. Você tem que estar focado. A Bíblia está falando disso. É que veja que a linguagem dela é uma linguagem poética, uma linguagem antiga, rebuscada. Mas nós estamos vendo ele falar de prosperidade vindo de dentro para fora. Então vamos lá. Se você pensar em prosperidade o tempo todo e manter cada pensamento seu naquilo e afastar de você todo pensamento antagonista ao seu desejo, a prosperidade então será obrigada a se manifestar. Por quê? Porque você está ordenando, haja prosperidade. E haverá. Essa é a mágica. Né? Por quê? Isso permanece em nós como uma promessa, desde que nós sigamos a regra. Você tem que ficar focado. Qualquer coisa que você vai fazer nessa vida, focado funciona melhor, não é? Não precisa ser muito explicativo para isso. Né? Agora veja, na prosperidade não é a mesma coisa. A sua busca, em algum momento, ela irá se concretizar como uma materialidade. Então veja, você quer prosperidade intelectual, você quer sabedoria. Em algum momento ela vai se manifestar, você está buscando por aquilo. Mas como é que é buscar? Buscar não é procura, pura e simplesmente. Buscar vai ler bons livros, vai assistir bons mestres falando, né? Escute coisas que valham a pena, faça coisas que valham a pena. E aí, então, ao fazer isso constantemente,
a sabedoria irá se apresentar. Então, você se pergunta, poxa vida, mas como é que eu vou conseguir pensar em prosperidade todo o tempo? Né? Tem tantas outras coisas para a gente pensar a respeito. Veja, eu estou com um monte de preocupações, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que resolver questões no trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho os meus pais que já estão idosos, eu tenho, sei lá, um parente que está doente, né? Eu tenho que resolver o meu carro que bateu, qualquer coisa que valha, né? Eu estou fazendo uma construção de uma casa e eu preciso ficar atento no processo, nos recursos. Quantas são as preocupações, né? Quantas são as questões que estão determinando a qualidade do seu tempo e o rumo dos seus pensamentos. Mas independente de qual é a questão que ocupa o seu pensamento, você pode tomá-la como um pensamento de prosperidade. Ou seja, você pode fazer com que a prosperidade permeie cada decisão que você está tomando. Ou seja, você é capaz de ficar tranquilo, sabendo que as coisas vão ocorrer sempre da melhor forma possível e que se algo te parece estranho, não deu certo, na verdade aquilo é o melhor que poderia acontecer, por mais desagradável que seja. Veja, não é porque deu errado que será agradável. Veja, é desagradável, algo não está dando certo, é desagradável, é desafiador, é cansativo, tá tudo bem. Mas ainda assim, aquilo é o melhor que o sistema pode lhe apresentar para aquele momento, e este é o caminho que vai te levar aonde você precisa ir, desde que a sua linha de raciocínio, o seu coração estejam alinhados, congruentes um com o outro. Se não há coerência entre as minhas emoções e os meus pensamentos, as minhas ideias, dificilmente eu atinjo o objetivo desejado. Então veja, qual que é a ideia? O mestre primário dos meus pensamentos deve ser a prosperidade. Todo o resto é um fato anexo. Tem um autor que se chama Ralph Waldo Emerson. Ele diz assim, o homem é aquilo que pensa o dia todo. O caráter do seu pensamento objetivo será determinada pela tendência primária e subjetiva de seu pensamento. A tendência é a matriz ou o modo fixo através do qual todos os seus outros pensamentos irão passar. Então veja, cada questão do seu dia, se ela é olhada com prosperidade, então você será próspero. Você não tem que ficar pensando prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não é igual o anel do Sméagol lá, my precious. Não, não é isso. Peraí, calma, isso é loucura. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, você vai levar esse condicionamento a cada questão do seu dia. De maneira que cada pensamento seu, não importando qual é o tema dele, seja envolto pelo tema prosperidade. Ou seja, o crivo que guia as suas decisões, o seu comportamento, as suas emoções é a prosperidade. Esse é o contexto. E aí então, lembrando que o tema da nossa conversa de hoje, é o caminho preguiçoso da prosperidade. Como é que é isso? Ou seja, não tem que ficar cavucando através de buscando por essa prosperidade. Não, eu tenho que viver uma vida próspera. É um comportamento. Ele é vulvei. O que é o vulvei? Então veja, no instante em que algo se apresenta e parece mais desafiador, um problema, qualquer coisa que o valha, o que você faz? Você para, respira, olha para aquilo com prosperidade, com tranquilidade, fala, não, isso daqui está se apresentando assim, será melhor. Ok, vamos dar um jeito nessa questão aqui. E você não cria resistência. Você abraça aquele desafio. Está sentindo dor? Abraça a sua dor. Está sentindo tristeza? Abraça a sua tristeza. Isso é a prosperidade. Não é negar tristeza, não é negar dor, não é negar raiva, não é negar que sua vida tem problemas, não é negar que você está passando por desafios, não é negar que de repente o seu financeiro não está bom. Não tem nada a ver com isso.
É simplesmente compreender que aquilo é parte do processo da busca pela prosperidade, se é que é isso que você está buscando. É entender que aquilo é parte do caminho. E não dá para você pular, fazer um caminho por fora, não, isso não existe. Existe o seu caminho e ele apresenta desafios. E está escrito lá que o caminho é estreito e poucos trilham por ele. Por quê? Porque dá trabalho. É realmente desafiador você olhar com qualidade para qualquer coisa que te aconteça. Você olhar com um olhar próspero para coisas que deram errado. Mas elas nem deram errado. Elas só parecem estar erradas. No frigir dos ovos, aquilo às vezes se concretiza como a melhor coisa que te aconteceu. Te ensina a melhor lição da sua vida. Te indica uma forma diferente de trilhar o caminho. Essa é a pegadinha. E a arte de agir sem agir é não criar resistência a isso. É aceitar cada dor, aceitar cada desafio, aceitar cada pedra no caminho como parte do processo. Isso é a prosperidade vindo para você de forma preguiçosa. Ou seja, você não precisa ficar cavucando atrás dela. Ela acontece de forma natural. Jesus ele diz assim: ide e pregai a todo mundo. Vamos fazer uma pausa aí. Primeiro que a palavra ide não está no imperativo neste caso. Ela está escrita assim: e indo, pregai. E indo. Ou seja, no seu dia a dia, fazendo de tudo prosperidade, você encontrará a prosperidade de forma natural, de forma suave e preguiçosa, sem esforço. Agora, você ficar brigando, pondo força para conseguir prosperidade, isso não é prosperidade, isso é resistência, isso é estresse. E estresse não traz prosperidade alguma. Então, esse é o caminho preguiçoso da prosperidade. O agir sem agir. Permitir que as coisas aconteçam de forma natural e entender que o caminho que está se apresentando, ele é o caminho de prosperidade. Só o fato de você ter este olhar diferente fará com que você encontre o que está procurando. Então, eu espero que você tenha compreendido essa ideia, que eu tenha sido claro, né, em expor um olhar um pouco diferente da busca da prosperidade, ok? E se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Vem acompanhar a gente. Vai lá, marca o sininho, se inscreve no canal e manda seu like lá pra gente, que isso é muito importante no processo, tá bom? Aguardem aí que nós vamos ter mais material para vocês em breve e nós vamos postar algumas coisas bem curiosas. Então, fica aí um chamado para o próximo vídeo, que é Descubra como eu curei minha prosperidade em 2 dias. Ok? Quer saber como? Assiste o próximo.